vamos para a aula, que o tempo está curto, né? O edital Ciência Boa Vista já está aí lançado e estamos na corrida, tá? Para a tão sonhada vaga no seu concurso público. Então, bora para cima e vamos para a aula. Hoje a gente vai ter aula de biossegurança. Esse conteúdo, ele tanto vai ser para os cargos de nível superior, para todos os enfermeiros, tá? E também para os cargos de nível médio, tá bom? Então, assim, essa aula ela é muito importante, tá? Para todos que vão concorrer à vaga, tanto para o técnico como para enfermeiro, tá bom? Então, fazer que como eu falo no meu hashtag, bora para cima, tá? Como a gente sabe da nossa instabilidade, né? Eu vou desligar um pouco a minha câmera e a gente vai agora para a nossa aula de biossegurança. Vamos lá. Bom, a biossegurança, gente, como eu falei, que nós vamos ter esse conteúdo tanto para os cargos de enfermeiro do trabalho, enfermeiro intensivista e enfermeiro geral. E com toda certeza, assim, praticamente, eu acredito 90% de chances de ter uma questão, tá, para o cargo, tanto de enfermeiro como técnico, sobre esse assunto. Por quê? Porque a N95, ela engloba a saúde do trabalhador. Tá? Então, é uma aula bem extensa, tá? A gente vai ter umas 5 questões de simulado, trazendo banco de questões sobre o tema, tá? É aquela história, nós temos os nossos 35 minutos de aula, dá uma paradinha, toma uma água, toma um café, retorna, tá? E a gente faz nessa roupagem, senão a gente cansa, você não consegue absorver direito, né, o conteúdo. Então, bora para cima. Bom, biossegurança, né? Como eu falei para vocês, o que que é a biossegurança? A biossegurança, gente, é um conjunto de normas, tá? Procedimentos considerados seguros adotados no local de trabalho. Então, tudo que envolve, tá, a questão da saúde do trabalhador, lembrando que biossegurança está muito voltada para a saúde do trabalhador, tá? Então, tudo que for norma, procedimento, tá? Ele é considerado como algo extremamente importante no ambiente de trabalho do profissional de saúde, tá? Porque o objetivo dele justamente é promover a segurança da saúde e qualidade de vida do trabalhador e também do paciente. Por quê? Porque a gente sabe, se a gente tiver um trabalhador que tem dê condições para ele trabalhar, consequentemente, ele vai oferecer, né, uma qualidade no seu atendimento. Então, a biossegurança tanto serve para o trabalhador como também para o paciente assistido, né? E aí a prevenção é a razão principal. Então, a biossegurança, ela trabalha a prevenção. Tá? Guarda essa palavra-chave aí, tá? Prevenção, tá? Seguindo. Então, os trabalhadores, tá? Os trabalhadores da saúde são aqueles que inserem direta ou indiretamente na prestação de serviços de saúde no interior dos estabelecimentos de saúde ou em atividades de saúde, né? Podendo deter ou não na formação específica para o desempenho de funções referentes ao setor. Então, a biossegurança, ela envolve os trabalhadores e o paciente, então está diretamente ligada às instituições públicas de saúde, tá? Capital, interior, unidade básica de saúde, todos eles envolvem a biossegurança, tanto no setor privado quanto também no setor público, tá? É só o SUS no sentido, é gratuito para a população. As normas, a NR32 e outras normas também da saúde do trabalhador, elas têm que ser obedecidas tanto para nível público como para nível privado, tá? Então, qual seria o risco, né? O que que é risco, na verdade? Perdão, o que que é risco? A gente pergunta, a gente escuta muito isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo no ambiente hospitalar, né? Isso é um risco. Então, o que que seria um risco, tá? E o risco mediado pelo conhecimento que se tem na situação, né? É o perigo. Ou seja, se você acredita que se você vai administrar uma medicação no paciente e você sabe que não pode reencapar a agulha, qual o risco que você tem de se furar, né, e se contaminar, certo? Então, é o perigo imediato que você tem, conhecimento que pode lhe trazer uma situação. Então, se você sabe, de preferência você não fazer, porque você tem um risco, entendeu? Ali de acontecer algo que não seja bacana para você, tá? Então, a probabilidade de ocorrência de um dano à saúde
ou a integridade física. Então, como eu falei no exemplo do reencapamento de agulha, que ainda hoje a gente encontra profissionais de saúde que têm esse hábito, tá? De reencapar agulha utilizada. Eu falo da agulha utilizada, tá, gente? Você não vai deixar uma agulha descoberta depois que vai fazer uma preparação de medicação, tá? Então, após o uso dessa agulha, você não deve reencapar, né? Você vai desprezar, entendeu? Na caixa de perfuro cortante, né? Aonde vai estar lá os resíduos. Esse resíduo, essa caixinha, ela tem um limite. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Dessa caixinha que a gente chega nos postos de enfermagem, a gente vê aquela caixinha toda ali com as seringas esborrando, totalmente errado. Então, isso fere a biossegurança, tá? E que tipos de riscos são esses? Então, você trabalhador, tá, de saúde, você tem um risco de acidente, você tem um risco ergonômico, tá? Você tem o risco físico, o químico e o biológico. Como é que a gente faz isso? Todo mundo que entra na unidade hospitalar preenche um formulário que é para ganhar a sua insalubridade, né? Quem já preencheu deve lembrar que ele pergunta justamente isso, esses tipos de risco que você tem lá dentro do hospital. E aí você vai descrever os riscos que você vai ter, né? Tá tendo lá nesse ambiente hospitalar, né? Vamos seguir? Bom, profissional de saúde, ele está exposto a todos os tipos de risco. Óbvio, né, gente? Ele está num ambiente extremamente insalubre, que é o hospital. Se você hoje for comparar, por exemplo, é mais fácil você adquirir uma contaminação ou contrair, né, uma doença infecto-contagiosa, né, a probabilidade, né, estatístico isso, tá? É muito mais fácil você adoecer dentro do ambiente hospitalar do que você cair de um avião, né, de uma queda de avião, do que você fazer um esporte radical e acabar sofrendo um acidente. Então, o risco dentro da unidade hospitalar é muito alto, tá? Para nós profissionais. Então, a biossegurança, ela vem para isso, para prevenir que a gente, né, não tenha esse risco, tá? E o que que é o risco biológico? Então, se você, para trabalhador de saúde, trabalha, né, numa unidade, onde você tem a probabilidade de adquirir uma infecção, que aí é quando tem a nossa insalubridade, que tem um percentual, que é isso que entra os avaliadores, né, da saúde prisional, ou saúde prisional, falando da prisional aqui, vendo aqui a mensagem, só da saúde da saúde em geral. Prisional também entra, tá? A gente esquece muito da saúde prisional, mas ela também existe. E é a atenção básica, por sinal. E ali é que tem um risco também. Então, a gente tem aqui a infecção, tá? O bioagentes biológicos, bactérias, fungos, entendeu? Dentro do ambiente hospitalar, né? Os vírus, então essa exposição. Agora, recentemente, todo mundo está com uma levra, né, de infecções respiratórias com Covid, né? Então, a gente sabe que estamos nessa vibe, né? E aí a categoria de risco. Então, imagina, quem é a equipe que mais sofre com essa exposição? Lógico, é a equipe de enfermagem, certo? A equipe de enfermagem, porque ela está em contato direto com o paciente, né? Então, a exposição dela é muito maior material biológico, tá? Então, porque ela está dando banho no leito, ela está preparando medicação, né? Ela está ali fazendo outros tipos, né, de procedimentos e eles acabam justamente adquirindo, né, algum risco, alguma enfermidade devido a essa exposição. Então, a categoria de enfermagem é o que mais é exposta, não é outras categorias, não. Nós somos 24 horas de assistência ao paciente, então nosso risco é maior. Com relação aos acidentes, 98% pode ser prevenidos. Olha só, 98%, gente. E a gente tem muitos casos de acidente de trabalho dentro do hospital, né? Então, quais seriam as causas para esses acidentes? Então, seria uma instrução inadequada, às vezes aquele profissional que não sabe manusear aquele equipamento, tá? Uma supervisão ineficiente, uma prática inadequada, um mau uso do EPI, que acontece muito isso, a gente vê essa prática, o pessoal, quando vai utilizar, por exemplo, a máscara cirúrgica, assim, a máscara ela fica no queixo, ou então só cobre a boca, não cobre o nariz, né? Então, assim, isso aí é bem sério para o profissional que não segue realmente as normas
tá? Do EPI. A higiene pessoal, né? Fatores sociais, planejamento falho, né? Não seguir normas, a manutenção também é falha, jornada excessiva de trabalho, motivação e aí vai. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas ela tem um mau uso do EPI, ou seja, saber que momento você vai usar, como você vai usar, a gente vai ver mais na frente, né, a questão dos EPIs, que a gente acha que usa o EPI para todo tipo de caso, só pode usar apenas ou para aquele tipo de caso, tá? Então, isso é importante que cai muito nas bancas de concurso, por exemplo, esse assunto, porque ele quer saber se você, profissional, sabe identificar qual é o teu uso do EPI, por exemplo, num padrão, né? Ou então no isolamento, ou então pessoas que estão com a doença infecto-contagiosa, né? Quais são os EPIs que você vai utilizar? É muito comum cair nas bancas de concurso, principalmente na parte de gerenciamento de resíduos, que é o nosso próximo tema, né? Na próxima semana a gente vai falar, né? Vamos ter uma aula sobre isso, que também cai muito em banca de concurso, que é justamente saber a questão dos resíduos, né? A classificação, quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, isso aí eles adoram explorar, tá? Então, na área da saúde, a maioria dos acidentes está muito relacionada ao quê? A perfuro cortantes contaminados com material biológico. Você, profissional de saúde, que vai lá fazer uma punção, vai aplicar um injetável, né? Uma medicação IM, né? Vai aplicar também, vai fazer uma medicação EV e acaba se contaminando, né? Ou seja, com o perfuro cortante, ainda é um dos maiores acidentes que a gente tem dentro da área da saúde, mais precisamente em enfermagem, tá? E aí, na NR 32, o que que ela estabelece com relação à segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde? Então, qual é a finalidade que tem essa NR, gente? É norma regulamentadora, tá? Para quem não sabe, anota aí, NR é norma regulamentadora 32. Então, você sabe que tem outras com vários números, tá? Mas essa daqui cai muito porque está relacionada à segurança do trabalhador. Tá? Então, é muito difícil não ter uma questão em banca, tá? Principalmente da Sebrasp, FGV, que não fale sobre esse tema. E como biossegurança tem tanto para o técnico de enfermagem e também para o enfermeiro todos os cargos, com certeza vai cair alguma coisa sobre ela na prova. Então, a finalidade, estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores, dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção, assistência à saúde em geral. Então, a finalidade da NR 32 Nessa era aí, lavar a mão. colocar normas, tá? Essas normas, elas precisam ser estabelecidas, tá? Através de uma norma regulamentadora, e essa norma ela vai praticamente dizer como que deve ser trabalhado dentro do ambiente, né, hospitalar, principalmente para os trabalhadores da saúde, tá? Então fica aí essa observação com relação ao NR 32, tá? Quais precauções padrão, ou como a gente chama básica? Você vai encontrar em literaturas, por exemplo, que eles vão usar a padrão ou então a básica, tá? Então, assim, pedindo aqui o pessoal do chat que eu estou vendo aqui, que entrar, fica com o microfone ligado, é só quando entrar desligar, porque é da própria plataforma, tá? Aqui do Zoom. Voltando, tá? Precaução padrão ou básica, né? São as PPS, né? Então, foram formuladas enfatizando a prevenção do contato com todo e qualquer tipo de fluidos corporais, tá? Como secreção, excreção, a pele não íntegra, tá? Membranas e mucosa de todos os pacientes. Então, você precisa utilizar o EPI, que é o nosso precaução padrão, né? Quando a gente vai atender um paciente dentro da unidade hospitalar, tá? E essa norma regulamentadora de segurança, né, de saúde do trabalhador, então, quando você vê lá NR 32, opa, lembra, tá falando da segurança e saúde do trabalho, ou seja, do trabalhador, tá? Então, anote, depois eu vou colocar na plataforma, a gente está começando a organizar a plataforma, os conteúdos, e os alunos vão começar a ter o acesso,
até lá a plataforma, os alunos da mentoria, e já tem alguns vídeos também de português para eles acompanhar para concurso muito bom, tá? São os parceiros que a gente tem, eles são os vídeos que estão disponibilizados no YouTube e a gente faz uma seleção conforme o edital, para o aluno não ficar lá mergulhando, buscando, né? Pesquisando lá na rede, a gente já deixou tudo organizado para ele lá na plataforma, tá? Então, lá na plataforma, ele já vai estar com todos os vídeos, com o conteúdo do edital da Ciência Boa Vista. Vamos seguir, que hoje tem conteúdo, tá? Então, com relação às precauções padrão ou básica, né, o conjunto de medidas utilizadas para diminuir os riscos, né, transmissão de micro-organismos nos serviços que manipulam de alguma forma com material biológico diretamente com o paciente ou não. Então, isso envolve também o pessoal do laboratório, tá? O pessoal do laboratório que faz, né, a manipulação, né, dos exames que são colhidos pela enfermagem ou pelo técnico do laboratório, né, depende da unidade, eles também mexem, tá, com fluidos, né, com sangue, então ele tem contato com micro-organismo também. Então lá, os pessoal também tem que utilizar as medidas preventivas da biossegurança, tá, no laboratório e também o pessoal, nós, no caso da enfermagem, né? Aqui, uma das demonstrações de EPIs que é utilizado, que quais são essas normas, né, regulamentadoras padrão que nós temos que utilizar dentro do ambiente, e principalmente o que que eu tenho que utilizar para poder prestar uma assistência para o meu paciente, tá? A gente utiliza as luvas de procedimento, nós temos as luvas, tá, estéreis, tá certo? Veja como está ali na posição da mão, que você tem que seguir uma técnica que é uma falha que tem muito hoje, gente. Assim, eu que sou professora tanto de nível médio como nível superior, a gente sabe que a prática do calçamento de luva estéreo, né, é um desafio para muito estudante, porque ele tem que se preocupar ao mesmo tempo de calçar a luva corretamente na técnica e não contaminar ela, né? Nós também temos o gorro, né? A máscara cirúrgica e o óculos, né, de proteção, tá? O que vocês têm que entender é uma coisa interessante. Nós temos o EPI, que é o quê? O equipamento de proteção individual, tá? E nós temos o EP, que é o EPC, que é o de equipamento de proteção coletivo. Tá? E tem isso? Tem um coletivo. Por exemplo, o óculos, nem todo mundo tem seu próprio óculos, tá? Então, o que que acontece, né? O óculos, por exemplo, nós temos aqui o óculos normal, né? Eu uso óculos, quem usa óculos. Esse óculos aqui é meu, é do meu uso. Porém, lá na unidade hospitalar, né? Nós temos o óculos de proteção, tá? E esse óculos, até onde eu sei, não é cada um toma aqui o seu kit de óculos, seu kit de óculos. Não, ele é um equipamento coletivo, do mesmo jeito que a caixa de perfuro cortante ele é um EPI coletivo, porque que nem todo profissional tem a sua própria caixa. Então, você tem que ficar muito, mas muito bem guardado, tá? Porque eu vou colocar simulados relacionados à biossegurança, com relação à higienização das mãos, que eles pedem muito em questão de concurso, relação com EPI e a diferença do que é EPI e o que é EPC, tá? Então, por exemplo, chuveiro. Você vai tomar um banho, vai fazer um tipo de uma higienização, você sabe que chuveiro não é seu, só seu. Então, ele é um chuveiro coletivo. Então, você tem que ver o que é coletivo e o que é EPI. Máscara é coletivo? Não, máscara é individual, porque só você usou, terminou o seu procedimento, joga fora. Vai desprezar aonde? Também é muito importante você saber o tipo do lixo que você vai jogar. Você vai jogar no lixo biológico ou no lixo comum? Isso tudo vai ser na parte da aula de resíduos, tá? Mas é interessante você já começar a se familiarizar, saber que na biossegurança e a dispensação de material de resíduos, por exemplo, o gerenciamento de resíduos, eles andam juntos, tá? Então, utilizou qualquer tipo de material contaminado, vai para o lixo do branquinho leitoso, que aí quando a gente for ver de resíduos, vão saber qual é a classificação deles, tá? Só para não confundir muito, não vou me alongar para não ter que ficar, né, muita informação. Aqui é o que a gente utiliza, tá? Da precaução padrão, tá? O que que é uma precaução padrão? Que você vai utilizar isso aí quando você vai ter contato, tá? Com sangue, com secreção, tá? Então, você vai ter atendimento ao paciente,
Aqui está o precaução padrão. E o que que eu tenho que fazer? Antes e após o contato do paciente, higienizar as mãos, gente. Então, hoje a gente tem higienização, nós tivemos uma atualização agora em 2024, tá? Com relação à higienização das mãos, que é o item de você higienizar as suas mãos antes de utilizar o sanitário, ou seja, o banheiro. Você vai no banheiro, ó, antes de ir no banheiro, antes de você, né, fazer as suas necessidades, você vai, ó, lavar suas mãos. E quando você terminar, vai lavar suas mãos. Então, isso foi uma atualização que teve com relação à higiene das mãos, né? A higienização das mãos. Lembrando que a higienização das mãos, ela tem também um tempo, tá? A gente sabe que nós temos a alcoólica, que todo mundo conhece, porque na época da Covid, todo mundo tinha o seu álcool, né? O álcool em gel ou então álcool em líquido, e você sabe que tem uma diferença nos dois, tá? A gente sabe que o álcool em líquido, ele evapora muito mais rápido do que aquele que é o do gel, tá? Então, se você tem um dos dois, você tem que ter um movimento muito rápido, lembrando que a higienização das mãos você faz em 1 minuto, ou melhor, quando a gente fala, em 60 segundos você já tem que estar bonitinho, tá? Isso se você for uma higienização simples, ou seja, de água e sabão, tá? Se for de álcool, ele cai para 20 segundos. Então, você tem 20 segundos para fazer a tua higienização com álcool. Por que eu estou falando esses números? Porque cai em concurso, tá? Porque eles vão ter essa diferença de higienização. Ele pode pedir a higienização simples da mão, qual o tempo que você vai fazer essa higienização, como você também, qual o tempo que você vai fazer a higienização das mãos com solução alcoólica. E dependendo da alcoólica, ela tem um tempo, 20 segundos, 30 segundos, se for no caso o gel, que demora mais um pouquinho, porque ele é espesso, né? E aí você tem essas duas formas de você fazer a higienização. Existe também a questão da cirúrgica, que já é uma outra situação, que é porque a equipe ela é privativa, é uma equipe que vai participar de cirurgia, né? Vai usar a precaução padrão, mas com a finalidade de fazer uma participar da cirurgia. Então, eu tenho aqui a higienização das mãos. Ah, então o lavatório, por exemplo, ele é coletivo? Ele é coletivo, você não tem só uma torneira para você, né? Então, o que que eu tenho que pensar? Tudo que é EPI é que só usa eu. Então, eu não compartilho com ninguém. Então, se eu não compartilho com ninguém, é meu. Se eu compartilho, ele é coletivo. Então, ficar atento a essa diferença, tá? Do EPI e do EPC, tá? E aí eu tenho aqui a questão do nosso jaleco, né, nosso avental descartável, que é muito interessante. Você tem a sua roupa, eu tenho minha roupa privativa, eu tenho o jaleco, mas use o seu avental, tá? Para você não ter que ir para casa, entendeu? Com o seu uniforme sujo de secreção, de sangue, porque o ideal você não é para sair, né, daqui. Quem é certo é aonde? Ficar lá no hospital e a higienização ser dentro do hospital e não você levar para casa, tá? Aqui eu tenho a máscara cirúrgica, né? E temos o óculos, tá? Isso aí nos ajuda a prevenir contra os respingos, né? Você está ali fazendo procedimento e de repente espirra, né? Alguma coisa em você. Então não vai pegar nem no seu nariz, nem na sua boca, também não vai pegar nos seus olhos, né? Que tudo é mucosa e muito fácil de absorção, tá? Então, o que que eu sugiro para vocês ficar atento, tá? Essa precaução padrão porque é muito comum em cair em bancas de concurso. Todas elas, não é só a Sebrasp, não, tá? Então também cai. Então, ficar atento aí, tá? Nós temos também aqui o descarte, tá? O descarte tem que ser adequado, aquilo que eu falei para vocês. Olha aqui a caixinha amarelinha, o descarpex que a gente chama, ou caixa de perfuro cortante, tá? Lembrando que ele tem um limite para descartar, que a gente vai ver também, tá? Então, memoriza aí, precaução padrão, o que que eu utilizo? Higienização das mãos, eu vou ter meu avental, minha luvinha, tá? Minha máscara, meu óculos e tem a nossa caixinha que é um EPI coletiva, onde eu vou descartar o material perfuro cortante, tá? Então, vamos seguir. Os perfuros cortantes. São os perfuros cortantes que ficam nas caixinhas amarelinhas, que é o Descarpex, né, que deixa lá aquelas agulhas, seringas, scalpes, as ampolas de vidro, né, de um modo em geral, né, qualquer material pontiagudo e que contenha fios de corte, alguém que fala, um médico pediu lá fazer um material para uma sutura, então tudo que for perfuro, cortante ou corte vai para a caixinha amarela ou Descarpex, tá? Então, ficar atento que lá vai tudo, não vai embalagem, entendeu? Não vai esparadrapo, não vai gás, não vai, tá? Porque se você, eu vou fazer um curativo, não posso colocar lá, não, lá é só lugar de perfuro cortante, tá?
Os ferimentos com agulhas e materiais perfurocortantes em geral são considerados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de transmitir várias doenças, né, gente? Então, existe mais de 20 tipos de patógenos que você pode adquirir através de um perfuro cortante, né, contaminado, um HIV, uma hepatite, né, outros agentes infecciosos. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. A gente não reencapa a agulha que foi utilizada, tá? Aqui, ó, para mostrar aqui para vocês, tá vendo? Os tipos, né? Horrível essa fotozinha com o dedinho ali, né? Tem até um pavor, mas a gente vê isso aqui, não se usa, né? Isso aqui é totalmente errado, tá? Você não ter luva na hora que vai fazer uma punção. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns certos e uns errados, para que, ou seja, para não fazer. Aqui eu tenho um perfuro cortante, uma lâminazinha de bisturi. Aqui eu tenho as ampolas que depois são utilizadas. Aqui eu tenho os scalpos, eu tenho aqui também o gel. Tudo isso vai para o perfuro cortante, tá? Aqui o manuseio do perfuro cortante, de novo, nunca reencapar agulhas que já foram utilizadas. Cuidado na banca de concurso, que eles vão dizer assim, pode ser reencapada, né? Ou então colocar assim, alguma situação, problema lá no meio e você não perceber que a pessoa reencapou a agulha. Então, muito cuidado. É uma leitura bem criteriosa com relação à biossegurança, tá? Nunca tentar desconectar a agulha da seringa, né? Porque às vezes você faz isso e acaba se machucando, ou seja, acaba furando. Eu já vi muito isso, dando aula de farmacologia para os alunos e eles fazer prática de aspiração de medicamento e quando ele vai fazer isso, eles com nervoso, né, normal de aluno, eles acabam se perfurando, ou seja, a agulha acaba contaminando porque ele fica muito nervoso na hora que vai desconectar. Descartar esse material no coletor específico, gente, assim, tem que descartar esse material, não pode misturar o perfuro cortante com outras coisas, né? Então, ficar essa observação com relação ao perfuro cortante, que é um dos maiores acidentes que a gente tem dentro do ambiente hospitalar, tá? Aqui, ó, uns exemplos que a gente mostra aqui para vocês. Nós temos as agulhas, nós temos as seringas, né? Olha, essa pessoa vai desencapar, ela corre risco de ser furar. Aí você tem aqui, ó, ela faz um tipo de reencapar, aí acaba perfurando, né? Ah, tá de luva, pode, atravessa a luva com tudo, né? Então você acaba se contaminando, tá? Como eu vou utilizar essa precaução padrão na nossa biossegurança? Nós temos aqui o Descarpax, aqui o Descarpex que a gente chama, né? Observe que você tem uma linha pontilhada, você está vendo? Tem uma linha pontilhada. Você pode olhar em toda a caixa, tem essa linha pontilhada. O que quer dizer isso aqui? Você só vai poder encher essa caixa até essa linha, tá? Depois que você vê que chegou essa linha, você fecha a caixa, monta outra caixa e essa daí vai para o setor de resíduo, porque ele vai passar por um processo, tá, de incineração para depois ele ser descartado no lixo apropriado, tá? Então, não é para deixar esborrando, não, tá? Então, aqui é o Descarpex, tá vendo como é a forma de como ele é colocado, né? Como se coloca essa caixinha, né? Que isso é extremamente importante dentro do posto de enfermagem, tá? Outra coisa que a gente tem que entender que o manuseio do material perfuro cortante, né? A gente tem o descarte desse material, ele deve ser feito em recipiente apropriado e resistente. Eu vi já, acho que eu coloquei até uma questão dessa lá no grupo da mentoria, tá? E algumas, a maioria acertou, entendeu? Então, o limite de preenchimento deve ser respeitado e o coletor substituído, aquilo que eu falei para vocês. Então, chegou no limite, fecha, leva para o destino e traz uma outra caixa, tá? Nada de ai, tem lá mais um espaçozinho, ai, vou colocar mais perfuro cortante, ai, vou colocar mais aquela. Não, tá? Vamos fazer depois, vai colocando, vai colocando, e aí alguém acaba se contaminando, aí vai ficar todo mundo naquele aperreio querendo preencher CAT dentro do hospital. Olha só, tá? Aqui uns exemplos. Isso aqui não pode acontecer, então tá totalmente errado, tá? Você observa que tem aqui, ó, uma linha, né? Você tem uma linha, você está ali mostrando o local que você pode, até onde você tem que deixar, aí você acaba o quê? Ultrapassando, ficando como está aqui. Não pode acontecer, isso está errado,
tá? Outra forma aqui, ó, vou fazer aqui uma punção. E aqui um lado tá certo, né? E o outro ali tá errado. Olha só, né? Tu vai pegar um acesso sem luva. Quando eu vejo isso na rede social, quem é professor tem um treco, né? Outra coisa aqui também do lado, observe, você tá tocando, né? No acesso, aí você vai introduzir a agulha, e tem gente que fica tocando na agulha e introduzindo essa agulha no paciente, contaminando, né, gente? E aí você sabe que isso está errado, tá? Aqui, opa, deixa eu voltar, né? Aqui, olha só, não se deve fazer isso, que é reencapar, tá? Ó, não faz. Então, só para reforçar aqui com vocês, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem que entender com relação à biossegurança, tá? São as áreas hospitalares, segundo o risco de transmissão da infecção hospitalar, que hoje não é mais esse nome, agora é IRAS. A gente também vai ter uma aula só sobre IRAS, tá? Esse material, o conteúdo, ele já está pronto, já vai subir para a plataforma também, tanto para o pessoal técnico como também para enfermeiro, tá? O que que eu tenho que entender com relação à, à questão de biossegurança na estrutura física? Então, a gente tem locais que eles são áreas, né? E essas áreas, se elas não oferecer, né, um bom suporte, elas são um risco para o trabalhador. O que que cai muito em banca de concurso? Eles adoram eles adoram em biossegurança saber as áreas críticas, ou seja, ele colocar um exemplo e você dizer que área é essa, tá? Né? Então vamos ver aqui cada uma delas. Área crítica. O que que é uma área crítica? São aquelas que oferecem maior risco de infecção. Então você vai pensar, olha, qual é o lugar no hospital que vai oferecer o maior risco de infecção? Né? Qual é o local que, além de ter um risco de infecção, seja para mim ou para o próprio cliente, né, o paciente. E aí eu tenho quem? Como exemplo, eu tenho a unidade, né, de isolamento, né? Então, essa unidade de isolamento, que temos, por exemplo, unidade de diálise, nós temos o berçário, nós temos a lavanderia, nós temos unidade de terapia intensiva, o centro cirúrgico, o banco de sangue, laboratório. Então, são áreas críticas, que essas áreas, os profissionais que trabalham lá dentro, eles seguem normas, tá? Então não pode ser aberto. Por exemplo, quem trabalha em UTI ou quem já trabalhou na UTI, né, ou trabalha no centro cirúrgico, por exemplo, sabe que ele é uma área bem restrita e crítica, né? Então não pode ter muita circulação porque ali não deve ter grande índice de contaminação e, consequentemente, infecção, tá? Uma área semicrítica são as áreas ocupadas por pacientes, entendeu? Ou seja, elas têm doenças que não são infecciosas, são doenças infecciosas, mas de baixa transmissibilidade, né? Ou seja, ambientes de internação de adulto, de criança, né? Áreas de atendimento ambulatorial. Então, quais são essas áreas? As enfermarias, os pronto-atendimento. Então, elas são áreas semicríticas, onde os pacientes ficam lá recebendo o atendimento. Então, o que que eu tenho que memorizar para a banca? O que que é semicrítica, né? O que que é crítica, o que é semicrítica, qual é a diferença dos dois? Então, semicrítica, enfermaria, pronto-socorro, onde o paciente está lá, né, sendo atendido. E a crítica são setores que extremamente fechados, eles são mais isolados. Aí, como exemplo, temos o centro cirúrgico e a UTI, né? Observe que são um público diferenciado de profissionais, né? Área não crítica. Então, são todas as áreas hospitalares que, teoricamente, não apresentam risco de transmissão de infecção, tá? Ou seja, são ocupadas por pacientes, clientes, né, cujo acesso lhe seja vedado. Por exemplo, nós temos o setor da administração, tem o almoxerifado, tem o vestiário, tem os sanitários públicos. Então, são áreas não críticas onde você não tem tanto acesso a questão de trocas de infecção, né? Ou seja, contaminação. Então, banheiro, setor administrativo, hospital tem direção, né? Tem lá a questão da recepção. Então, são lugares que são áreas não críticas, não tem tanto grau de infecção, tá? Isso conta muito também na hora que vai preencher a insalubridade, tá?
E aí, o que que eu tenho que entender aqui com as nossas precauções de isolamento, tá? Então, segundo, né, o Effecto Controle Hospitalar de Epidemiologia de 1996, ele traz uma coisa super interessante, eu estou trazendo aqui compartilhando com vocês, tá? Então, ele coloca o seguinte, que a precaução padrão que a quente que a gente viu com relação à caixa, à luva, né? São precauções do cuidado de todos os pacientes dependendo do diagnóstico, tá? Sangue, líquido corpóreo, pele não íntima, mucosa. Então, é padrão. Você vai utilizar aquele EPI, tá? Agora, quando você tem precauções baseadas em forma de transmissão, ou seja, tem que ter muito cuidado, você pode olhar que lá nas enfermarias tem lá aqueles plaquinhas, né? Isolamento respiratório, isolamento de contato, isolamento inverso, que eu também vou explicar para você, tem uma diferença do inverso, tá? Então, essas precauções do cuidado no paciente, né, suspeitos ou confirmados de infecção com micro-organismo, é muito importante a gente saber as precauções dele. Então, o que que eu tenho que ter? Precaução aérea, que seria justamente a respiratória, e precaução com gotículas, tá? A paciente está lá com tuberculose, por exemplo, né? Uma doença infecto-contagiosa, aí você, profissional, vai usar um EPI, lembrando, a nossa N95, ela entra em ação, tá? A precaução de contato é que você não vai manusear, usar a sua luva, porque você sabe que você pode adquirir alguma contaminação quando você vai manusear o paciente, tá? Bom, antes de eu começar de falar cada um delas, eu estou vendo aqui que já me sinalizou que daqui a pouco o Zoom ele vai cair, né? Que são apenas 40 minutos. Eu vou parar aqui um pouco o meu compartilhamento de tela com vocês, tá? Abrir um pouco aqui, né? Para vocês saberem. Tranquilo, gente, como é que vocês estão no estudo, tá? A gente sabe que biossegurança, ele é uma disciplina que, com certeza, ele está lá na sua prova, tá? Tanto o pessoal técnico, quanto também o pessoal... O pessoal enfermeiro, tá? Lembrando para vocês que biossegurança, a N32, ela é certa, tá? A gente também, atrelado a ela, que a gente vai ter a aula de continuação na próxima semana, aí já vai ser os alunos da mentoria, que é onde ele vai falar sobre resíduos, tá? Risco biológico, você tem que saber quais são os riscos, qual é a classificação. Então, eles gostam muito de explorar essa parte hospitalar, entendeu? Então, assim, esse material ele vai subir para a plataforma também, já está prontinho, tá? Eu vou já começar a cadastrar. Você vai escolher o seu horário, tá? Deixa eu ver se consigo fazer o compartilhamento bem rapidinho, deixa eu ver quantos minutos eu tenho, né? Já sabe, gente, tem um minuto. Caindo, 5 minutinhos, paradinha para o café, para a água, retorna para a aula de novo, tá? Aí a gente dá a continuação da biossegurança e hoje tem simulado. Nós temos 5 questões de banca de concurso, FGV, tá? Para poder a gente responder sobre essa questão aqui. Também tem Sebrasp, né? Claro, com relação à biossegurança. Então, lembrando, se cair, vamos uma água, também vou beber uma água, tomar um café e a gente retorna para a aula aqui, tá? Só lembrando para vocês que daqui a pouco ela vai cair. E aí eu vou, só para mostrar para vocês depois, se não der para agora, a gente mostra depois como é que a plataforma ela é utilizada para os alunos da mentoria. Então, deixa eu ver, pensei que tinha caído, deu uma parada aqui agora. Tá bom, gente? Vamos uma paradinha, tá? Daqui a pouco a gente volta 5 minutinhos, pausa para o café, pausa para a água e a gente já retorna. Olha só, antes de a gente dar seguimento, tá? Falando para o pessoal da mentoria, a gente já vai subir o material para vocês lá na plataforma. O cronograma de vocês, eles são liberados mensalmente, você tem que cumprir o cronograma. As disciplinas, elas vão estar lá dizendo qual é a disciplina que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, final de semana, revisão, tá? Final de semana, revisão, vocês vão fazer revisão no final de semana. Então, eu vou passar para vocês depois, eu vou fazer um breve
tem um videozinho para vocês mostrando como vocês vão acessar essa plataforma, onde vocês vão acessar os conteúdos, onde vai estar os vídeos da Clá para vocês acessarem também. Tem aulas do mês passado, vou colocar também lá na plataforma. A aula de SUS que está lá vai ser colocada, mas eu não vou tanto adentrar mais agora de SUS, porque a gente já viu bastante. Eu vou correr agora com o nosso edital com os outros conteúdos, tá? Então, o conteúdo de hoje, ele tanto serve para enfermeiros, para todos os cargos, tá? Como também para o técnico de enfermagem. Tranquilo? Estão dando para entender? Bacana, né? Então, vamos seguir, tá? Vamos seguir, que, como diz, dia 2 de novembro está bem aí, tá? Então, fazer bora para cima e vamos lá. Dando seguimento aqui à nossa aula sobre biossegurança, tá? Compartilhamento aqui com vocês. A gente vai dar continuidade, tá? Com relação aos tipos de isolamento que a gente tem na biossegurança, tá? Com relação à transmissão e precaução também, né? O isolamento e precaução, por exemplo, o que que ele significa isolamento? É barreira, tá? Ele é barreira física. Então, o local onde o paciente vai ficar lá, né? Lá é o internado, onde vai receber o tratamento, e o isolamento é o local justamente que serve uma barreira física para impedir que esses agentes infecciosos ou cheguem no paciente ou então cheguem para outras pessoas, tá? E aí, você, profissional, vai entrar no isolamento, você vai utilizar uma proteção individual, que é o que a gente viu, né? Que são as precauções padrão, luva, avental, máscara, né? E aí você tem a coletiva, como eu falei para você, que o quarto privativo é o isolamento, tá? É uma proteção coletiva, porque o quarto não é o paciente, você está ali por um momento, né? Então, ele coloca muito essa questão da proteção coletiva. O quarto é só para o paciente que está recebendo aquele tipo de atendimento, né? Então, quando a gente vai falar aqui dessas medidas de precaução, nós temos a precaução por contato, né? Ou seja, a transmissão que seja por contato, tá? Opa, voltando, né? Aqui é de contato, que são aquelas medidas usadas para bloquear a transmissão de elementos patogênicos pelo contato direto ou ainda pelo contato indireto, tá? Ou seja, você vai tocar no paciente, então você corre o risco ou de se contaminar ou contaminar o paciente, dependendo se ele tiver um isolamento reverso, tá? Então, aqui a transmissão por contato, né, já próprio diz. Precaução por contato. Então, aqui o quarto privativo, manter a porta fechada, né? Lave as mãos, use luvas e avental se tiver contato com o paciente, né? Então, essas são as precauções que você vai ter. Se na tua prova tiver um enunciado, que o Sebrasp adora isso, né? Fazer um enunciado tipo de uma historinha, fulano de tal, hein? Deu entrada na unidade de saúde com suspeita de meningite, com suspeita de tuberculose, né? Ele vai para o isolamento. Aí o técnico de enfermagem ou enfermeiro a fazer, terá que utilizar o EPI pontinho, pontinho. Aí ele lá vai descrever o que, que você tem que usar. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então, o quarto privativo sempre vai ter a porta fechada. Todo esse quarto ele tem uma antessala, onde o profissional ele pode se paramentar, usar a higienização das mãos, depois ele entra no quarto onde é que está o paciente. Então, ficar muito atento, que nós temos essa antessala justamente para a gente ter, né, esse cuidado. Precauções para a transmissão por ar, que é o aerosóis. Gente, isso é quase certeza de cair em prova, que eles adoram confundir você, concurseiro, com relação à transmissão desses micro-organismos. O que é aerosol, o que é gotícula, sabe? E aí, isso, até às vezes, até eu mesmo posso confessar que às vezes opa, peraí, não, dá uma paradinha, senão você acaba confundindo quais são o aerosol e também qual é o de gotícula, né? E foi até uma polêmica na época da Covid, né? Que quando a Covid, em 2019, quando começou, em 2020, que foi o boom, todo mundo achava que era gotícula, no final viu que era um aerosol, tá? Então, e qual é a diferença de um do outro? O peso. É o peso. O aerosol é leve, entendeu? A gotícula é mais pesada. Então, se alguém chegar perto de você, dar uma tossida, né? Ou então dar um espirro, por exemplo, o que for gotícula, ele vai chegar
praticamente 1 metro e 1 metro mais ou menos de distância até a pessoa, porque a gota é pesada, né? Já o aerosol, não, o bichinho voa mais, é o dobro. Então, ele pode chegar perto de pessoas que estejam a 2 metros de distância de você. Então, a diferença do aerosol e da gotícula é o peso, tá? Então, gotícula, gente, vai bem pertinho, já a aerosol ela evapora, né? Praticamente, muito mais. Então, elas são medidas usadas para bloquear elementos, né? Então, assim, os patógenos que medem 5 micros ou menos, eles presentes nos resíduos de gotículas, né? Evaporadas, que permanecem suspensas no ar e estão presas a partículas de pó. Por isso que existe alguns tipos de medicação, por exemplo, lá no posto de enfermagem, se você prepara a medicação, tem que ter muito cuidado nesse manuseio, tá? Porque nós temos muitas medicações que elas são produzidas por micro-organismos que não estão mortos, eles estão vivinhos, eles só estão atenuados. Um exemplo que eu dou para vocês é a das vacinas, né? Então, por isso que sala de vacina é um ambiente bastante insalubre, porque na hora de preparação tem imunobiológico, já adiantando a aula, né, de quinta-feira, tem imunobiológico, por exemplo, na hora da preparação, que eles podem ficar suspensos no ar, né, nas partículas de pó. Então, por isso que em certos locais você não pode ter cartaz, antigamente tinha, né, vacina aqui, né, não, não pode. A própria Comissão de Infecção Hospitalar, que hoje é a IRAS, né, e aí eles condenaram, porque o pó, essas partículas de pó, elas podem estar, assim, acumulando esses micro-organismos e transmitindo para as pessoas, né? E aí, o que que eu trago de exemplo para vocês de aerosol? Numa questão de concurso, ele pode colocar anunciado, né, e dizer quais são as patologias que são por aerosóis. Então, nós temos aqui como exemplo a varicela, a tuberculose, a rubéola e o sarampo. Só que tem uma questão, um detalhezinho. A pessoa que, por que está falando aerosol? Para nós profissionais. Se você tiver um paciente que tem lá o aerosol, tuberculose, por exemplo, COVID, né? Ele vai usar aquela máscara cirúrgica, né? Porque você sabe, tossir está transmitindo, né? Só que você, profissional de saúde, quando vai manusear essa pessoa, você não usa a máscara, entendeu? De cirúrgica, você usa com a máscara N95. Então, para a proteção do profissional de saúde que vai manusear uma pessoa que está com aerosol, tá? Alguma patologia que a nível que a precaução tem que ser o aerosol, é uma N95, tá? Que a gente conhece muito bem, né, a questão da Covid. Bom, precaução para aerosol. Quarto privativo, manter porta fechada, vai lavar as mãos, vai usar máscara N95. O que que eu posso colocar numa banca de concurso? Eu posso colocar máscara cirúrgica. Eu faço a troca, entendeu? Então tem que ficar muito atento. Ele pode colocar aqui que é uma máscara cirúrgica. E você pensa que é essa questão e acaba errando, perdendo ela, né? Use luvas e avental se tiver contato com sangue e secreção. A gente vai sempre utilizar elas lá dentro, porque a gente sempre está manuseando, né? Ou vai fazer uma higienização, ou vai fazer uma medicação, né? No paciente que está no isolamento, e aí você vai usar o EPI aerosol. O que que é a diferença, então, que a gente tem, por exemplo, da precaução padrão? A máscara. A diferença é a máscara. Então, ficar atento que para uma precaução, aerosol é usar a N95, tá? Cirúrgica, não. Com relação à gotícula, eles gostam muito de colocar exemplos, tá? Então, ficar atento quais são as patologias que é aerosol e que é gotícula. Eu já vi muito concurso, eu já fiz concurso do EBSER, entendeu? Que eles caem muito isso. E na época, quando eu fiz lá em 2020, eu perdi questão porque eu me confundia, né? O que é gotícula, o que é aerosol. Hoje a gente não erra mais, né? Então, são medidas usadas para bloquear, né, elementos patogênicos em gota, né, de água que mede cerca de 5 microns, gente, como eu falei anteriormente, são pesadas, tá? E aí esse micro-organismo que geralmente deixa o organismo durante a tosse, espirro, sorriso ou fala. Então, se você estiver, por exemplo, com uma meningite, né, ou então a coqueluche, por um exemplo, se você dá uma tossida, ele é uma gota, ele vai bater uns 5 microns, né? Não é porque é pesadinho. Agora, se for aerosol, ele pega uma velocidade. Com relação à precaução para a gotícula, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, segue o mesmo padrão.
O quarto é privativo, porta fechada, lava as mãos e usa máscara comum. Vai usar avental, vai usar luva, né? Vai usar tudo que é para dar precaução padrão. Qual é a diferença da gotícula e do aerosol? Aerosol N95, gotícula, máscara comum. O que que pode fazer na banca de concurso? Trocar, simplesmente trocar. Paciente deu entrada na unidade de saúde com suspeita de pontinho, pontinho. Tuberculose, meningite, entendeu? Covid, a Covid está na moda, né? É Covid. E aí ele vai perguntar assim para você: paciente vai para isolamento, para medidas de precaução, aí vai dizendo padrão, ou então para aerosol, para gotícula, quais são os EPIs que o profissional de saúde deve utilizar. Aí ele vai lá listar. Então, você não pode esquecer, tá, gente? Precaução, aerosol, N95. Precaução, gotícula, máscara comum, que é a máscara cirúrgica, tá? O que que eles podem fazer? Trocar. É o que eles adoram fazer nas bancas, é trocar esses conceitos, esses enunciados, tá? Aqui, para vocês entenderem a questão do lixo hospitalar, olha aqui na biossegurança, que nós temos aqui o lixo, né? Já adiantando um pouquinho sobre a questão de resíduos. Aqui nós temos essa imagem sobre lixo infectante, é o saco branco, tá? Aonde você vai dispensar tudo que for contaminado, que é o nosso lixo hospitalar. Com relação ao risco biológico dos profissionais de saúde, questão do visitante e os profissionais, né, que estejam ocasionalmente no serviço de saúde, também pode sofrer exposição a material biológico, ou seja, aquele acompanhante. Então, é muito importante que tenha sempre um diálogo, uma conversação com o acompanhante e dizer que ele não pode fazer o que pode fazer, senão ele acaba também adoecendo, então levando alguma coisa para o seu paciente, né? A equipe de enfermagem, que é onde sofre mais ainda esse risco, né? Porque tem contato com esse material biológico. Então, é o maior grupo, gente. Nós somos o maior grupo que acaba sendo acometido com uma doença infecto-contagiosa ou exposição devido ao contato direto que a gente tem com o paciente. Então, se a nossa frequência é maior, com certeza a nossa exposição é maior também. É diferente das outras categorias, né? Então, por isso, a melhor prevenção é não se acidentar, né? Então, perfuro cortante, gente, ficar atento, tá? Então, vai ter situações, vai ter momentos que você pode ser que na hora que vai fazer um procedimento esqueça, mas não deve esquecer, porque você não pode reencapar a agulha. Lembrando que utilizou a agulha, coloca na caixinha de perfuro cortante. Então, isso aí não é para encher até a boca, tá? A gente tem praticamente um padrão onde você não vai ter pelo menos um quarto desse aqui vai ser destinado para não encher até a boca, tá? Esse Scarpex não pode, tem que deixar na pontinha, tá? Bom, aqui nossas referências, tem Potter, eu conheço muito Potter, Potter eu indico para vocês, tá? E aí, vamos exercitar? Vamos exercitar? Hum? Bora? Vamos para o simulado? Eu separei, gente, 5 questõezinhas para vocês, tá? Com relação à biossegurança, tá? E aí a gente vai compartilhar aqui com vocês, né? Vou compartilhar, manda aí. Ah, gosta de simuladas e tá certíssimo, né? Tem que gostar mesmo, né? Então a gente vai, eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui, né, nosso material. E aí a gente vai ter um simulado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde foi? Aqui. Muito bem. Vamos lá para o nosso simulado de biossegurança. A gente vai ter a nossa hora do treino, né? Vamos lá, vamos treinar, né? Vamos treinar. Vou fazer meu compartilhamento aqui com vocês, tá? Aqui. Vamos lá. Hora do treino. Bora lá, bora para cima. Então, a gente vai começar agora, né? São 5 questõezinhas bem básicas, bem rapidinha, e depois a gente vai abrir aqui para poder discutir, tá? E tirar dúvidas também, caso
tenham com relação à biossegurança NR32. Qual é o foco da gente aqui? O que é a nossa precaução padrão e a nossa precaução, né, mais para isolamento, tá? Então, ficar atento a isso. Vamos lá, hora do treino, bora para cima, gente. Aqui, uma questão da nossa linda, maravilhosa, Sebrasp, olha aí. Bom, praticamente a sua prova lá da Sensa vai ter esse formato aqui, tá? Então, esse formato é da banca, né? CESP, Sebrasp, tá? Foi do ano 2022, foi analista jurídico de enfermagem, tá? Lá do Pará, entendeu? Nós tivemos aqui essa prova em 2022, então vamos fazer aqui a leitura, tá? Considerando os cuidados necessários para prevenir diferentes formas de transmissão de doenças durante o trabalho de enfermagem, julgue os itens a seguir. Primeiro, a gente vai olhar pontinho por pontinho, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder a gente, né, começar a dar nossa riscadinha, né? Então, considerando, né, vamos lá, as luvas, olha só, as luvas, tá? De procedimento, todo torto aqui, né? Procedimento, tá? Devem ser utilizadas quando houver risco de contato com sangue, secreção, membranas e mucosa e devem ser calçadas imediatamente antes do contato com o paciente e descartadas após uso. O que vocês acham? Esse item está correto ou está errado? Então, essa primeira alternativa aí, entendeu? Vamos lá? Que vocês acham? A gente responde assim, a gente vai respondendo questão por questão, tá? Isso, isso. O que vocês acham que possa estar certo e que possa estar errado? Porque vocês têm que identificar, tá? Olha só, vamos ler de novo. As luvas de procedimento devem ser utilizadas quando houver risco, contato com sangue, secreções, membrana, mucosa e devem ser calçadas antes, né, do contato com o paciente e descartada após uso, tá? Vamos ver o resto? Bora? Bora ver o resto. Então, estou vendo que o pessoal está na dúvida aí. Vamos lá. Vamos passar para o próximo. Gerou-se uma dúvida em quê? Vamos discutir por que vocês estão com dúvida nessa questão aqui. Vamos para o segundo. Vamos lá. Preste atenção, gente. O pessoal que está respondendo aí, vocês estão fazendo uma prova. Lá na prova, vocês vão ter que estar pintando aqui, tá? As luvas de procedimento devem ser utilizadas quando houver risco de contato com sangue, secreções e membrana e mucosa. Deve ser calçada imediatamente. Então, por que essa questão está errada? Me aponte o erro dela. Então, quem tem que eu quero, por que está certo e está errado? Você, quando você fazer prova, você tem que questionar por que está errado e por que está certo. É assim que você vai raciocinar, entendeu? Vamos seguir aqui para o segundo. Eu já vi que o pessoal ficou um pouco na dúvida nesse aqui. Vamos seguir para o segundo, tá? Bora lá, né? Então, mas quando houver risco, tudo que for risco, Vanessa, vai ter risco. Lembra que a gente viu na aula de biossegurança o que é risco? O que seria risco? Você pode, né? Uma coisa que não quer dizer que todo mundo que vai manusear um paciente vai adoecer? Não, mas você tem um risco, né? E aí você precisa ter uma medida preventiva para você e para o paciente. Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma luva de procedimento para uma luva estéril? Entendeu? Qual é a diferença? Qual é a diferença de um para outro? Um vai proteger você, um vai proteger os dois. Entendeu? Então, deve ser utilizada. Então, você vai usar a luva de procedimento quando você tem contato. Se for apresentar um risco, é um risco. Você está mexendo com sangue, está mexendo com secreção, e você vai calçar ela antes de chegar no paciente, tá? Fica esperto com isso aí. Vamos passar para o segundo. Olha como é que é o nível da Sebrasp, tá? Vamos lá. Nos casos de infecções, tá? Transmitidas por gotículas, quando não houver, olha só, preste atenção. Nos casos de infecção por gotículas, aí você pensa, gotícula, precaução, ó, padrão, mais luva, máscara, qual é a máscara? Ó, máscara cirúrgica, aquela, tá?
comum. Quando não houver, ou seja, não tem quarto privativo, não tem isolamento dentro do hospital, o paciente poderá ser internado, tá? Pode ser internado, ou seja, ser internado, ele pode ser internado com outros, para outros infectados pelo mesmo micro-organismo. Vamos dizer assim, tem um paciente com meningite, né? E outro com meningite também, tá? Então, colocar dois pacientes próximos na mesma enfermaria, porque eles estão com o mesmo, tá? Eles estão com os mesmos itens, né? Praticamente. Então, vamos ficar esperto aí. Vamos pensar. Vamos para o terceiro. A gente vai ler cada um deles, tá bom? Os profissionais que têm contato com doenças transmitidas por aerosóis, cadê minha canetinha? Aerosóis, aqui, ó. Opa, aerosóis, aí eu tenho tuberculose, tenho Covid, né? Aí o profissional que vai manusear é uma N95. Deve utilizar somente equipamentos utilizados para prevenir a transmissão por contato e gotículas. Qual é o caso que a gente tem aqui? Então, o profissional, ele vai usar aerosol, tá? Uma transmissão, por exemplo, o paciente, ele está com a meningite, por exemplo, né? Ou então o paciente, ele está com a N95, o paciente não, o profissional, muitas vezes a pessoa se questiona assim, se ele está com Covid, se ele está com tuberculose, está com varicela, por que que ele não usa uma N95? Mas a gente se pergunta muito isso, entendeu? Porque o fato da transmissão é o seguinte: quando a pessoa está doente, o que a gente tem que fazer, a barreira, né, para ele não transmitir. A gente, profissional de saúde, porque a gente manuseia ele com mais frequência, a gente tem que ter uma nossa proteção. A N95 ela tem uma proteção muito maior do que aquela de máscara comum, que isso aí a gente sabe, né? E aí, ficar esperto nisso aqui. Realmente, os profissionais têm que, com que tem contato com doenças transmitidas por aerosóis, devem utilizar somente equipamentos para prevenir a transmissão de contato e por gotículas, tá? Aqui, vamos para o quarto aqui, para você ver como a Sebrasp, olha como a Sebrasp, ela tem questão que dá uma bugada na cabeça da gente, tá? Ela não é uma banca fácil, por isso que eu estou falando para vocês. Leitura, gente, leitura, tá? Bora lá. Vamos para o quarto. É necessário utilizar óculos, tá? É necessário utilizar óculos. Deixa eu dar uma subida aqui. Óculos, tá? Máscara ou avental, quando houver risco de contato com sangue e fluidos corporais, para a proteção dos olhos, nariz, roupa, superfície corporal, né? Então, ele colocou aqui quatro itens. O que que ele quer na alternativa A? Apenas o item um está correto, o item 2 e o item 3. Então, ele está querendo dizer que a um, a 2 e a 3 está correto. Apenas o item um, 2 e 4 estão certos, né? Apenas o item um, 3 e 4 estão certos. Apenas o item 2, 3 e 4 estão certos. E todos os itens estão certos. A gente sabe aqui, já dizendo para vocês, que nem todos os itens estão certos, ou estão certos. O que que vocês acham aí que é o gabarito? Vou dar para vocês alguns minutinhos para vocês pensarem. Vamos dar um minutinho para vocês pensarem. Pode ser? Alguns minutinhos. Bora ver o que que tem no gabarito, o que que vai vir por aí. Deixa eu pagar aqui minha borrachinha. Pagar aqui. Opa, opa. A gente já está respondendo aí, deu uma acertada aí na questão, tá? Vamos lá? Vamos ver o gabarito qual é, né? Vamos ver o gabarito. Bora lá, banca Sebraço. Qual é o gabarito dessa questão? Letra B, tá? Letra B é o gabarito. Tá? É o gabarito da questão, certo? Vamos olhar por quê? Né? O pessoal fica, meu Deus, ai meu Deus, foi eu que disse meu Deus aqui. Meu Deus, por que que eu errei? Bora achar o erro? Eu acho que a gente exercita assim, tá? A gente encontrando, né, o erro, tá? E por que que eu tô... Ai, nosso chat aqui, tá? Então, a questão letra B. O qual são por quê?
Que, ó, primeiro, a gente teve aquela discussão, gente, tá certo o primeiro, tá? Tá certo o primeiro, entendeu? A luva de procedimento, ela sim tem que ser utilizada quando houver risco. Você vai em contato com o paciente, você tem um risco, você vai usar a luva, entendeu? Você vai se paramentar, né? E aí você vai fazer isso antes do paciente, tá? E aí eu tenho aqui, né, a questão, a segunda questão, né? Nos casos de infecção, né, e por gotícula, quando houver quarto privativo, então não tem o ambiente, ele não tem um isolamento. Aí ele se pergunta aqui, eu posso colocar dois pacientes pertinho um do outro? Não tem problema nenhum, não. Ele está com tuberculose, tuberculose, né? Dando um exemplo aqui para você. Está com Covid, com Covid, tá certo? E aí eles dizem, ó, não tem. E esse paciente vai se misturar com os outros? Então você acha certo pegar um paciente que está com Covid e misturar com outros pacientes que não têm Covid? Claro que não, gente. Então, se eu tenho um paciente com tuberculose, aí eu não tenho isolamento para ti, ó, vai estar tuberculose, tuberculose, tá? E assim vai, beleza? Terceiro, agora vamos para o terceiro, né? Olha só o que, que tem aqui no terceiro que às vezes pode dar uma confusão. Olha o que diz o enunciado. Os profissionais que têm contato com doenças transmitidas por aerosóis, tá? Aerosóis, assim, gente, olha, o professor não vai fazer você pensar, tá? Aerosóis deve utilizar somente, gente, cuidado com questão de banca de concurso, somente, apenas, cuidado, cuidado. Aqui, uma das coisas que mata a questão é se somente é algo que deixa você em alerta, tá? Então, uma dica que eu dou aqui para concurso para vocês, fiquem espertos no enunciado que eles sempre estão somente, só pode, é proibido, cuidado, tá? Os equipamentos utilizados para prevenir a transmissão por contato e gotícula. Aerosol a gente usa qual tipo de EPI, né? A gente vai usar contato o equipamento por contato de gotícula, quer dizer que eu estou com um paciente que é de tuberculose, aí eu estou com um paciente de Covid, quer dizer que eu vou fazer uma mistura no EPI? Então, a gente sabe, se eu tiver contato com doenças que é por aerosol, Covid, vou dar um exemplo de Covid que é muito comum, né? Exatamente. Então, lembrar, N95, gente, o contato que você vai ter por aerosol são equipamentos para prevenir contato por aerosóis, né? E não por gotícula, porque gotícula é qual? É máscara, ó, comum. Fica esperto com essa coisa assim, ó, porque às vezes confunde, realmente a gente confunde. E eles gostam muito de fazer o quê? Colocar patologias, tá? Que são justamente Covid, por exemplo, Covid, porque eu estou botando Covid porque Covid é aerosol. E aí na questão ele coloca que a máscara, que é o uso, qual é o uso da máscara, por exemplo, o aerosol. É a comum. Não, é o contrário. Então, vocês podem fazer um mapa mental onde você coloca, por exemplo, precaução padrão. Aí você coloca lá no mapa mental, vou ver se eu faço, eu vou elaborar esse mapa mental e vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Onde a gente coloca lá, por exemplo, precaução padrão. Quais são os EPIs que são utilizados, tá? Aí você tem assim a precaução aerosol. Quais são os EPIs que são utilizados? A precaução gotícula. Quais são os EPIs? Aí fica bem bacana para vocês memorizar, tá? Então eu vou colocar esse mapa mental lá na plataforma para ficar muito mais fácil para vocês memorizar isso aí, tá bom? Vamos seguir? Bora que tem mais. Bora para cima. É assim mesmo, tá, gente? A gente aprende exercitando, a gente aprende respondendo questão, acertando e errando, tá? Esse é o exercício. Você não vai esquecer nunca mais disso, certo? Então, assim, é desse jeito. O que importa, tá? É que vocês estejam, tá? Muito bem, é, entendendo do conteúdo, tá? Vamos lá. Seguindo. Bom, olha só. Essa aqui, Banca VGV, ela também tem o mesmo padrão, foi a banca que fez agora o concurso do EBSER, tá? A gente também tem um projeto praticamente começando do zero, tá? Do EBSER, né? Que a prova vai ser em 2027, o edital vai sair no final de dezembro, vai ser dezembro de 2026. Então, tem um ano para, depois da prova Sensa, vai ter um ano tranquilo para você estudar todo o conteúdo do EBSER todo, que é imenso, né, o edital. Tranquilamente, calmamente, seguindo o cronograma, fazendo revisão para tirar aquele notaço lá no EBSER, tá? E ser federal. Bora para cima. Bora lá. Ana é técnica de enfermagem em um centro cirúrgico, tá?
Ao final de cada plantão, ela leva o pijama cirúrgico, aquela roupinha privativa, do hospital, né? E que trabalha para a sua casa. E providencia a higienização desta vestimenta para o nosso uso, para o uso do nosso plantão, para essa nossa vida, né? Que a gente é do mesmo jeito, né? Então, aí vai, de acordo com a NR 32, essa prática é, gente, cuidado, cuidado, estou falando aqui bem sério mesmo. Às vezes, a nossa prática que a gente tem no dia a dia, a gente pensa que é o certo. E aí, quando a gente vai responder uma prova de concurso público, a gente acha que está respondendo certo. Existe uma coisa que a gente faz que não é certo, mas faz, e tem aquilo que está dentro da nossa literatura, nosso protocolo, nossas portarias, que é isso a diferença. Então, você tem que ficar atento a isso, tá? Então, bora para cima. Aqui, alternativa letra A, correta, pois a higienização das vestimentas utilizadas no centro cirúrgico deve ser de responsabilidade do trabalhador. Letra B. Correta, pois um empregador é responsável pela higienização somente das vestimentas utilizadas nos centros de terapia intensiva. Letra C. Correto, pois o empregador é responsável pela higienização das vestimentas de trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos. Somente, olha a palavra aí, somente se essas vestimentas tiverem contato direto com material orgânico com sujidade visível, tá? Letra D. Correta, pois o empregador é responsável pela higienização somente das vestimentas utilizadas nas unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas. Letra E, incorreta, pois a higienização das vestimentas utilizadas no centro cirúrgico deve ser de responsabilidade do empregador. Aqui nós estamos falando da NR 32, Saúde do Trabalhador, tá? Praticamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat como é que tá. Vamos ver a resposta. Ah, olha aí. Prestar atenção. Olha aqui, ó, como está o nosso chat. Isso, tem eles que limpam. Esse é o correto, né? Apesar que tem gente que leva seu pijama privativo, né? Que leva para casa e lava. Mas é isso mesmo, tá certíssimo, gente. A nossa alternativa, né? Praticamente aqui. Qual é, gabarito? Mostra aí, bonequinho. Qual é a resposta? Isso mesmo, gente. Letra E. Então, assim, o que é correto é você usar sua roupa privativa dentro da unidade hospitalar e o próprio empregador, no caso, a instituição, se responsabilizar pela higienização e ficar pronto para você utilizar no outro plantão, ou seja, nossas lavanderias, né, que a gente tem dentro da unidade hospitalar. Bora para o próximo. Bora que nós temos ainda 4 minutinhos antes de encerrar. Aqui, segundo a NR 32, tá? Segurança do Saúde, do Trabalho e Serviços de Saúde, a sala de manutenção e manipulação e armazenamento de fontes radioativas em uso deve, dois pontos, tá? Ser revestida com material impermeável que possibilite sua descontaminação, devendo os pisos e paredes ser providos de cantos arredondados. Isso tem muito a ver também com a NR 50, onde a gente trabalha a estrutura da unidade hospitalar. Então, fica atento. Ser revestida com material impermeável que possibilite a sua descontaminação, você não vai ter uma estrutura física, por exemplo, ter aquela pintura que não é fácil de você lavar, e tem que ser algo que seja realmente impermeável, né? Devendo o piso e paredes ser providos de cantos arredondados, né? Providos de cantos arredondados. A gente sabe que esse ambiente de trabalho, seja setor radioativo, ele tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas, vocês sabem que até a insalubridade dele é diferenciada, né? Vocês sabem que pessoas que trabalham no raio-x, ele tem uma salubridade muito, né, mais do que a gente. A exposição dele é muito maior do que a nossa, tá? Aqui, segundo, possui bancadas constituídas de material liso, de fácil descontaminação, recobertas com plástico e papel absorvente. Então, tudo que você tiver dentro do teu ambiente que seja fácil de descontaminação é bem-vindo. Então, a gente não pode ter barreiras que impeçam de você fazer uma boa higienização, uma boa descontaminação. Por isso que quando colocou em certas unidades, por exemplo, a gente não ter colagens, né? Para poder não acumular poeira e assim é um meio de contaminação. Outro, terceiro, dispor de pia com cuba de no mínimo 40 centímetros de profundidade
e acionamento para abertura de torneira sem controle manual, tá, gente? Ó, a cuba, ela tem que ser realmente funda, por quê? Respingo. A gente sabe ali do famoso respingo, ó, na gente, e não por torneira. Tu acabou de higienizar a tua mão, limpar teu dedo, tá lá com a tua torneira, tu vai lá, abre e fecha. Tu fez o quê? A gente sabe que locais onde tem pia, né, com cuba, principalmente no centro cirúrgico, o acionamento não é manual. Você tem acionamento automático, tem outro acionamento, mas não pode estar tocando com a mão na torneira porque você não fez nada, né? Você não fez nada, tá? Então, nessa NQ32, né, vamos ver o nosso gabarito. Nos deu, tá? Então, todo mundo aqui, vamos ver, vamos ver. Temos aqui. Bora lá, bonequinho. Diz para ela qual é o gabarito. Diz para aqui, para os nossos alunos. Qual é a resposta? É a letra D, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certinho. Tudo que você fizer para poder facilitar a descontaminação é bem-vindo. Então, você vai ter uma área, tá? Lá dentro, qualquer lugar dentro da unidade que facilite a descontaminação, entendeu? Tá correto. Então, eu tenho que ter um material que seja impermeável, eu tenho que ter um material que seja fácil de descontaminar, eu tenho que ter uma pia com a cumba muito profunda, por quê? Para não ter respingo. Já pensou uma pia? A gente que tem pia em casa, se a gente lava, vem tudo para cima da gente, não é isso? Então, nada disso. Então, realmente, no momento hospitalar, tem que ter um cubo tem que ser bem maior. Tá lavando a mão, vem para o rosto da gente, entendeu? Vem um respingo, aí você acaba se contaminando. Aí você lava a mão, tem torneira, você está passando a mão lá, não adiantou nada, você está contaminando do mesmo jeito, estão passando contaminação. Então, não pode ter controle manual, você tem aquele acionamento, né, diferenciado, tá? Aqui o quinto, já vai cair de novo aqui, mas vamos lá. Considerando a NR32, tá? Sobre o programa de prevenção e riscos ambientais, assinalar, né, a alternativa que preencha as lacunas abaixo corretamente, tá? Só uma observação, se a gente cair, tá? A gente dá uma entrada novamente e a gente dá uma encerra para dar umas orientações para vocês sobre biossegurança, tá bom? Só para lembrar para vocês que é mais 5 minutinhos, que é o tempo que a plataforma ela salva a aula e depois disponibiliza para mim, eu disponibilizo para vocês lá, tá? Se caso aqui eu estiver falando cair, a gente retorna para essa mesma questão aqui, tá bom? Então, o PPRA deve ser reavaliado uma vez, pontinho, pontinho, sempre que produza uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição de agentes biológicos quando a análise... Estou admitindo aqui o pessoal na sala e vamos lá, tá? Então, continuando aqui, né? Considerando-se a NR32, segurança e trabalho, tá, em serviços de saúde, sobre o programa de prevenção de riscos ambientais, é o famoso PPRA, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente, tá? O PPRA deve ser reavaliado uma vez, sempre que se produz uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição dos agentes biológicos e quando a análise dos acidentes, né, acidentes e incidentes, né, que são acidentes e incidentes que a gente tem, né? É, deixa eu ver aqui, continuando, estou admitindo o pessoal. Assim o determinar. Os documentos que compõem o PPRA, pontinho, 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 né, o tracinho aí, ficar disponível aos trabalhadores, né? E aí vamos para as alternativas. Então, o que que ele está querendo aqui dizer das questões? Ele quer que você veja o que vai preencher essas lacunas, né? Então, primeiro, olha só. O PPRA deve ser reavaliado uma vez? Sim. Como é esse período? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Gente, fica atento a uma coisa. Onde tem número, vai ter questão, tá? Então, fiquem atentos com números, tá? Eles adoram explorar números, tá? E aí, olha só. A cada, qual seria a resposta correta? É 1 ano? 2 anos? 4 anos? Gente, a resposta aqui, tá? Aqui é a nossa letra que está falando é a cada ano. Então, se eu sei que aqui é a cada ano, né? Pegar minha canetinha. Se aqui eu sei é cada aqui, ó, nessa parte aqui que me diz que é a cada ano, né? Ano,
Horrível, né? Parecendo que está aprendendo a ler. Ano, eu vou logo para eliminação, tá? Se eu sei que é ano, então aqui, ó. Eu já sei, a cada 2 anos, não. A cada 4 anos, também não, né? Eu já corto, não perco meu tempo, tá? Então, eu sei que a resposta entre a letra A e a letra D. Então, quando você está fazendo prova, se você tiver certeza daquele item, já olha para as alternativas e já arrisca, tira ela para não confundir tua cabeça lá na hora de você marcar. Porque às vezes você pode marcar na prova e vai marcar no gabarito errado e perdeu a questão, tá? E aí, bora lá. Letra A, né? Ao ano. Então, já sabe que é um ano. Letra D também fala um ano. Agora, olha só a diferença. Não deve ou devem. Olha só. Vê que casquinha, que pegadinha que eles colocam aqui. Um sim e um não. Bora lá? Vamos responder essa questão? O PPRA deve ser reavaliado uma vez, tá? Ao ano e sempre que produza uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição do agente biológico e quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Você, quando trabalha na unidade hospitalar, a cada ano tem uma avaliação, para quem não sabe, e a cada ano é renovada a tua insalubridade. Se você mudar de setor, no próximo ano tu tem que fazer uma nova reavaliação, tá? E outra, os documentos que compõem, tá, o PPRA deve ou não deve ficar disponíveis aos trabalhadores? O que que vocês acham, esse documento? Bora ver, eu quero todo mundo aqui gabaritando essa questão, pela fé. Bora lá. Tem 15 pessoas na sala. Bora responder, gente. Tá aqui tranquilo, essa aqui tá fácil. Bora lá. Deixa eu tirar aqui meu não torto. Bora lá, quero ver aqui a resposta de vocês. Deixa eu olhar aqui o chat aqui. Olha, olha, olha lá. Muito bem. Será que é isso mesmo? Diz aí, bonequinho. Bora, qual é a resposta? Letra D. É a nossa resposta. Tá vendo? Sentido simulado foi bem. Adorei, tá, gente? Bem dinâmico aí, fez vocês pensar. Biossegurança NR32 é uma disciplina, né, que cai certeza, certeza, entendeu? Alguma questão dessa vai cair. Quem for fazer para a saúde do trabalhador, se prepare. Pode se preparar que tem questão da NR32 para você responder lá, tá? Isso sem sombra de dúvida, né? Então, aqui, o nosso simulado, acho que só foi 5 questões que eu tinha separado para vocês, né? Ô, gente, olha só. Não está enferrujada. Gente, é assim mesmo. O que você tem que fazer é exercitar. Lá na plataforma, vocês que são da mentoria, quem está na mentoria, a plataforma, eu estou separando vários simulados para você. Então, o exercício, você tem que exercitar, gente. Ah, eu vou ler um conteúdo, eu vou ver assim uma videozinha. Você tem que fazer exercício. E o que que é que vocês vão fazer na plataforma? Quando for disponibilizar os simulados, vocês vão preencher o seu gabarito. Por que eu quero que vocês preenchem? Porque a plataforma ela vai te dar um gráfico de desempenho. Ela vai te mostrar a tua evolução. Isso é importante, porque você vai saber, pô, eu tô indo, onde eu estou falhando, onde é que eu preciso estudar mais. Você precisa se autoavaliar. Entendeu? Você precisa se avaliar. Então, a plataforma, gente, assim, foi um investimento, tá, que eu fiz na mentoria SUS. Eu sei que a gente está estudando muito, tem muito concurso, está vendo muito concurso por aí, entendeu? A gente, o pessoal que está comigo desde o mês passado, a gente está estudando SUS, estava bem tranquilo, bem relaxado, pum, saiu o edital. Aí todo mundo doido, você não sabe quantas mensagens eu já recebi, tá entendendo? O meu parceiro, que é o dono da Líder, né, seu Antenor, disse que querem que fizesse presencial. Eu disse, não tem condição de presencial, porque tem gente que eu já fiz presencial, até com o aluno que está aqui na sala, e o que que acontece? Chega cansado, vai lá, começa a dormir na sala, não consegue absorver.
O que que acontece? Você, aluno, você concursado, ou concurseiro, você, tem gente que está concursado, vai concorrer a outro, eu mesmo concorreria. Ainda estou pensando, pessoal, mas vai fazer? Gente, se eu for fazer, eu adoro fazer as provas, sabe para quê? Porque eu senti elas. Aí tu pergunta, tu vai assumir? Eu falei, que tempo que eu vou assumir? Mas a gente que é concurseiro e professor, e a gente quer sentir realmente o que que ali é uma coisa meio de desafio para a gente. Aí vocês perguntam assim, professora, a senhora estuda? Eu falei, não, eu não estudo, eu faço o que eu tenho meu conhecimento, que eu dou aula há mais de 20 anos, entendeu? E o que eu tenho que fazer é estar sempre atualizando, porque, gente, saúde atualiza. A questão é como você vai fazer uma dinâmica que o aluno entenda aquele conteúdo, tá? E aí o que que acontece? Você sabe que concurso você tem que se dedicar, é foco. Então, quando você está lá o cronograma, a plataforma, ela vai dar para você. Então, a plataforma é uma franquia que eu tenho na mentoria, entendeu? É a mesma franquia da Gran Curso, para quem conhece o Gran Curso, que ela é a top, né? Todo mundo sabe, a plataforma. Para quem vocês soubessem quanto é que é a assinatura dela é mais de R$ 700 que você tem que pagar. As mentorias, assim, que são mentoria, é aquele plataforma que ela vai te acompanhar, ela vai estar no teu desempenho, ela vai estar mandando mensagem para você, ela vai estar dizendo, e aí, já começou? Já começou a estudar? Você já cumpriu sua meta? Porque tem meta, entendeu? Eu estou vendo uma gamificação. O que que é gamificação, professor? Olha, quem atingir a meta. O aluno que está lá respondendo questão, está assistindo aula, ele merece sim, tá? Olha, tem coisas boas por aí chegando, tá? Mentoria. E outra também que eu consegui para os alunos da mentoria, no último, na a prova dia 2, né, de novembro, a gente vai ter o nosso aulão presencial, tá? Das mentorias, ou seja, tanto para o técnico e para o enfermeiro, a gente vai ter o aulão, tá? Presencial, que é aquele momento de, ó, rapidinho, revisão, tá? Final, dica. Como é que você vai estar lá respondendo questão? Ficar atento, então a gente vai fazer um apanhado, onde um dia antes da sua prova, provavelmente a prova é domingo, a gente vai fazer no sábado, né, o nosso aulão presencial, tá? Onde a gente vai ter o espaço para poder a gente já começar a preparar você. Outra coisa, ansiedade, gente. Eu sei que tem gente que está ansioso. Meu Deus, quando você esse edital, você não imagina, até eu fico ansiosa, entendeu? De tanta gente for, ai meu Deus, se acalme. Você sabia que 40% da prova fica comprometida se você ficar ansioso? Entendeu? Eu digo por experiência própria, gente. A ansiedade deixa a gente assim, a gente fica sem raciocinar, porque a gente fica ansioso. Eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Aí isso já te dá uma ansiedade. Você tem que manter a leveza na hora que você está estudando. Confia em você, confia no seu potencial. Você está se dedicando. Ai, tem gente. E se não der, continua estudando, gente. Olha, você é um eterno aprendiz. Ó, você tem que continuar estudando. Ai, meu foco era essa ciência. Vai ter concurso daqui a outros anos, vai ter CESAL, EBSER, meu Deus, 2027 federal, e tem outros estados. Você pode estar preparado para fazer prova até em outros estados, se você quiser. Ah, eu quero fazer uma residência, faça uma residência, mas não deixe de estudar. Então, quando professora, a senhora tem, eu tenho assinatura, eu tenho assinatura de 6 meses, eu tenho assinatura anual, entendeu? Eu tenho tudo, sabe por quê? Que é o meu suporte, porque ele tem uma equipe mais do que ainda vou ter a minha equipe, mas eu tenho a minha equipe aqui, mas eu tenho uma equipe que ainda está pequena, que me ajuda aqui, tem um pessoal do suporte que vocês conversam quando vai fazer a parte das compras, a venda, né? Eu tenho uma pessoa do suporte que faz esse trabalho para mim, e eu estou aqui, ó, elaborando questão. Eu tenho um banco de dados imenso de simulados, porque se a gente for pegar hoje, vai ser só simulado, vai ser 2, 3 horas só respondendo questão, que eu ainda quero fazer isso com vocês, sim, mas eu tenho que dar conteúdo, tá? Então, quem me conhece sabe que eu gosto de dar aula, entendeu? E aí, atendendo o anseio do aluna, né? Acho que ela está aqui, às vezes ela se esconde aqui no meio da gente, né? Entendeu? Você sai, Yaniana, tu tá aí, né, Iana? Aí, isso eu estou querendo dizer para vocês, gente, que vocês precisam manter foco. É o que vocês querem? Vocês querem ser concursado? Você quer ter sua estabilidade financeira? Ah, eu já sou concursado. Pega outro. Oxente, dois tem um, quem tem um tem dois. É melhor ainda, mais dinheiro, né? É um imposto, depois você conversa com ele. Mas você está lá na tua estabilidade. Ah, eu não tenho nenhum emprego ainda, sou seletivado. Então, corra para você ter a sua liberdade financeira. Você está todo mês com seu dinheirinho ali,
tranquilo, recebendo as suas férias, gente. Então, é dedicação, é estudo. Isso aqui, a mentoria, gente, é um tipo, nós aqui, a gente direciona, a gente guia você. Eu também tenho um momento que eu não vou saber de alguma coisa, mas eu vou atrás, eu vou saber compartilhar com vocês. É como se a gente tivesse um grupo de estudos aqui. É um grupo de estudo. A gente está aqui discutindo. Eu sei que muita gente está aqui batendo aquela cabeça da luva, essa luva, a bendita luva, entendeu? Pode, não pode. Mas sabe o que que vai acontecer? Vocês vão agora atrás, vocês vão sair daqui da aula e vão lá pesquisar. Não, eu não estou satisfeito por cá. Aí você vai. É isso que vocês vão fazer. Então, tem que ter muito cuidado, porque as bancas de concurso, eles conhecem a fragilidade da gente. Entendeu? Eu me lembro que uma prova que teve da própria Ciência Boa Vista, a última prova, gente, o que que aconteceu? A última prova teve uma aluna que disse que foi responder uma questão, que era aluna minha na época, que disse que olhou para a prova e o meu rosto na prova. Eu disse, ah, Maria, deu meu rosto, porque tinha SUS, evidentemente, e ela viu, eita, a cara da professora Nádia aqui, ó, só SUS, né? E aí teve uma questão que me chamou a atenção, que eu falei, tá vendo? Você tem que ter muito cuidado. Não pense com uma pessoa que tem muitos anos, está lá no hospital, quando vai fazer a prova, ah, não precisa estudar, não. Eu tenho 10 anos, 20 anos no hospital. Cuidado! A gente tem atualizações, e o que a gente aprende na nossa prática não é a mesma coisa que está no livro. A gente sabe disso, não é? A gente vive na gambiarra, vive no improviso. Aí o que que acontece? Quer ver uma questão que caiu muito, foi de centro cirúrgico? A questão da tricotomia, que a gente vai ter uma aula de cirúrgica também, que é uma área que eu domino bastante, que eu dou aula também de centro cirúrgico. E aí, olha só, quando ele falou dessa questão, eu peguei a biossegurança, preste atenção, tá? Tem lá, Anvisa fala. Aí a pessoa coloca lá, né? Exatamente, mas muitos vícios que você pega, acha que é aquilo, responde uma questão, perdeu, perdeu. Aí quem está sabendo de norma, quem está sabendo de protocolo, quem está sabendo, vai sair na frente, vai sair na frente. Só vou dizer isso para vocês, tá certo? E aí o que que acontece? Essa raiva, essa luva, você não vai esquecer mais não. Vai aprender agora com o negócio da luva, tá? Então, nessa questão que teve da último concurso da Ciência Boa Vista, o que foi feito na Ciência Boa Vista? Colocou sobre uma questão de tricotomia. Chegou a questão de tricotomia, chegou lá, paciente vai fazer a cirurgia, a gente sabe tricotomia 2 horas antes do procedimento, e aí quando chegou lá, tava lá as alternativas. Olha a banquinha danada, né? Colocou lá, fazer tricotomia com lâmina de bisturi, fazer tricotomia com prestobarba, fazer tricotomia com barbeador elétrico. E você trabalha no hospital há 300 anos? Não, essa a gente faz lá é com bisturi. A gente faz lá com prestobarba, pede até para o paciente comprar. Aí você vai e pensa, não é prestobarba. Ah, não, é lâmina de bisturi. Que negócio de barbeador elétrico, eu nunca vi isso lá no HGR. Eu nunca vi isso em um hospital, nenhum hospital desse. Ah, é? Pois é a resposta. Entendeu? Porque a gente tem que olhar as normativas, entendeu? Então, ah, mas o meu comum. Gente, a gente tem que entender o que é certo. Se você, por exemplo, tem lá, ai, a gente tem a precaução padrão, mas ninguém usa luva de procedimento, a gente usa tudo luva estéreo. A gente vai fazer curativo, não vai fazer curativo, a gente vai dar banho no leito, a gente vai fazer punção, a gente usa luva de procedimento, não, a gente usa luva estéreo. Tá, pode até usar, o hospital te detesta porque você gasta muito no SUS, tá entendendo? Mas o que que acontece? As pessoas, elas não têm noção mesmo de questão de gasto, né? Eu fui dar hoje aula de curativo, por exemplo, que também é outra área que é muito explorada em concurso público, gente, é feridas e curativos, tá? Eu também estou preparando uma aula de feridas e curativos baseada em concurso público e outra coisa, identificar as LPP, que cai muito. Olha, eles adoram explorar LPP, né? Como eu trabalho com segurança do paciente, então a gente tem as classificações, também está vendo uma aula já para você para discutir sobre LPP, baseada nas questões de concurso, tá? Então a gente chega nessa modalidade. Conteúdo, simulado, discussão. Porque a discussão é que vai fazer você, ó, memorizar, entendeu?
É incrível que pareça, pois é, mas o aparelho de barbear vai ser utilizado, mas o certo, um barbeador elétrico, porque além de ser pessoal também, ele remove melhor os pelos. A gente sabe que bisturi e o Presto Barba, ele não remove pelo, ele dá aquela parada, não é verdade? Entendeu? Então, o barbeador ele tem uma função de retirar todo o pelo, ele tem uma segurança melhor na hora do paciente vai fazer o procedimento. Então, assim, é o elétrico mesmo, nossa, então tá certo, viu? A Anvisa vai dizer, ó, parabéns para vocês, entendeu? Porque é o correto, tá? O que que vocês acabam perdendo na questão? É quando você, lembra, leitura. Eu sei que a gente está aqui no simulado, é porque a gente está respondendo rápido, entendeu? Mas você observe que quando você vai estudar em qualquer plataforma de concurso, ele não vai lançar uma questão dessa e vai dar para você, dou 5 minutos para você responder essa questão, tá? Eles não vão fazer isso. A gente não faz isso. O tempo, ó, você tem que ter um raciocínio, mas aquela coisa, lá na hora da prova, tu vai ter, é 4, né? Só que agora o município botou não, 3 horas, né? 3 horas para você fazer a prova, gente. Questão, claro, né? Não tem, né? Entendeu? Então, só estou dando esses exemplos que você, banca de concurso, ele sabe qual é a sua fragilidade. Ele sabe que vocês têm vícios. Falo vícios que eu falo a vocês da enfermagem. Eles sabem. É o que que ele vai fazer? É ali que ele vai atingir, é ali que ele vai colocar. Eu sei que eles não sabem, eu sei que eles vão confundir, eu sei que eles não sabem o que é precaução padrão, eu sei que eles não sabem o que é gotícula, eu sei que eles não sabem o que é aerosol. Aí ele vai ali, ó, pá, e mete uma questão, entendeu? E observa que ele viu que ele faz a Sebrasp, ela faz o enunciado do tamanho do mundo, isso ali foi biossegurança, mas vocês vão ver aqui, simulado, gente, questão que é deste tamanho, aí você faz, segundo fulano de tal, vai contar a história de fulano, aí no final ele faz a pergunta, aí vem as alternativas, tá? A vantagem que teve é que não vai ter o certo pelo errado, menos mal, mas em compensação vai ter que raciocinar, como aconteceu a história das luvas aqui, entendeu? Então, assim, professora, como é que a senhora seleciona? Eu vou ser bem sincera, eu tenho meu banco, eu primeiro, eu respondo os simulados, tá? Todos eles eu respondo antes de passar aqui para vocês, né? Então, como biossegurança eu dou aula, eu sei, não tem nem graça, né? Então, a gente responde, aí fica tudo verdinho, aí eu disse, pronto, eu tenho certeza que os meninos vão também ter o mesmo raciocínio que eu. Se não tiver, eles vão aprender como eles vão eliminar essas questões aqui, né? Então, como eu tenho acesso à plataforma de banco de questões daqui concurso, porque eu sou assinante, toda a nossa aula a gente vai ter simulado baseado na banca deles, porque eles são atualizados, eles são do últimos concursos da Sebrasp, da FGV, que tem o mesmo padrão. Então, aqui o pessoal da mentoria, eles vão ter acesso a todos esses simulados e a gente vai, ó, aqui, ó, entendeu? Fica tudo gravado, está sendo gravado aqui essa aula, todas as aulas são gravadas, só que elas são quebradas, tá? Porque como é plataforma Zoom, ela só dá para mim, né, 40 minutos, tá? De aula. E aí eu estou tentando ver a questão do YouTube, que o YouTube me dá mais tempo, eu tenho um canal lá, gente, segue lá a professora, tá? Eu coloco algumas aulas lá, mas quem tem o privilégio é ser o aluno da mentoria, porque o aluno da mentoria, além dele ter as aulas gravadas, ele vai ter os conteúdos dele, lembrando para vocês, ai, esses conteúdos, vou mostrar aqui, vou compartilhar aqui para vocês na tela, como é que está um conteúdo lá na plataforma, porque eu estou montando lá. Eu tenho tudo nas minhas pastinhas, no computador, no meu Drive, e eu tenho que transferir tudo para a plataforma para você ter acesso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer um compartilhamento aqui de tela. Deixa eu ver se eu encontro aqui a plataforma da biossegurança, deixa eu ver. E lembrando para vocês, todos os cargos sim, já está com o seu plano baseado no edital, tá? Da Censa, todos eles, eu já deixei todos eles separados aqui. Eu estava até vendo, deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Vai ter um edital, detalhe. Eu estava olhando aqui. Ah, achei. Pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só como é que está lá o conteúdo. Tem a parte de resumo, tá? Esse daqui, essa aula que eu subi lá para a plataforma, entendeu? É uma aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, feito com muito carinho, tá? Vocês estão vendo aqui? Estão visualizando, né? Então, olha só, aqui. Isso aqui são resumos, tá? Então, é o estilo Papaléguas, que a gente é, assim, é aquele famoso curto e grosso. Para tu logo saber o que que é, e logo são os pontos pincelares, um pouco parecido com o mapa mental.
tá? E aí você recebe aqui, ó, o aluno da mentoria, ele recebe esse conteúdo, já está lá, pessoal da, eu não sei se a Jaque está aqui, já tem material para enfermagem UTI, tá? Tem a semana, tá? Eu já tinha colocado, porque a Jaque, ela já estava desde no mês passado, então o material dela já estava até pronto, eu só fiz colocar lá na plataforma. Olha só, esse aqui é os conteúdos resumidos. Tem um conteúdo geral, grandão, né? Aquele que tem vários, tem a apostila, tem as portarias do Ministério da Saúde, tem os cadernos, entendeu? Mas eu tenho aqui o resumo daquilo. Então, você tanto pode utilizar aquilo como apoio de leitura e tem um resumo aqui que é logo direto ao ponto, né? Então, aqui, ó, falando sobre estatística, que é um tema que vai cair tá no edital, tá? E aí a pessoa, eu vou abaixar, eu vou vender, eu vou tirar cópia. Lembrando para vocês que a plataforma deixou isso aqui, ó, bem bonitinho, tá? Todos nós da plataforma nós somos licenciados. Então, qualquer reprodução, qualquer coisa, a pessoa pode ser punido, né, perante a lei. Por quê? Porque você está tá compartilhando material que praticamente pertence para quem é assinante. Tá? Então, assim, é só para deixar, eles deixam tudo aqui, ó. Isso aqui não foi nem eu que coloquei, isso aqui tudo é a própria plataforma que coloca. E aí, ó, tá vendo? Sempre vai ter no rodapé, entendeu? Licenciado para concurseiro, entendeu? Você vai ter um CPF, que é o meu CPF, tem o meu celular e é protegido pela mentoria plataforma. Então, é teu conteúdo, aluno, é teu. Você está investindo em você. Aí você vai pegar, toma aqui, fulaninho, para tu, toma aqui, não faça isso não, você está investindo em você, você está concorrendo a uma vaga, tá? Então, aqui, tá, vocês estão aqui na sala, vocês estão aqui estudando, vocês estão aqui se dedicando para poder ter a tua tão sonhada vaga, entendeu? Ó, no final aqui tudo licenciado, tá vendo? Então, esse aqui é um dos materiais que a gente tem lá, tá na mentoria já para enfermeiro intensivista. Os demais, eles estão prontos, é porque eu estou subindo, que é muito conteúdo, eu estou subindo aí devagarzinho, aí quando o aluno manda mensagem, eu atendo, quem me conhece sabe, eu dou informação, eu tenho um suporte também que está me ajudando, por isso que tem dois números agora, o outro número é do suporte, é quando é o setor de vendas, já vai comprar a teu pacote? Conversa lá com o pessoal das vendas que ele já te direciona. Então, assim, isso aqui tudo foi feito, tá? Eu fiz com muito carinho para os meus alunos, entendeu? Porque eu quero ver. Gente, a minha satisfação, sinceramente, é quando eu receber os prints de vocês, tá? Quando passar a sair, né, a prova, eu fiz mais de 40 pontos, você tem que fazer mais de 40 pontos naquela prova, tá? Para poder você ir para a prova de título e, ó, dar aquela subida, entendeu? Então, é você mandar aquele print para mim e dizer assim, professor, eu fui aprovada. Opa, vou fui aprovada, que é isso que eu quero ver, entendeu? Porque é muito prazeroso para a gente que é professor, a gente que é mentor, a gente vê os nossos alunos, ó, indo, entendeu? Conseguindo a tua tão sonhada vaga. Ai, professora, não consegui. Não deixa de estudar, mulher. Uma hora vai chegar a tua hora. O que se você não pode é perder teu foco, entendeu? Continua estudando, continua, entendeu? Não, tranquilo, tranquilo. A gente vai ter, o material tá lá, vai começar a semana que vem. Ah, vai estender até o pagamento, tá? Não se preocupe, o pessoal está muito perguntando também para mim, entendeu? E aí eu pedi acesso à plataforma, como eu falei, eu sou franqueada, né? E eu disse, olha, eu sei que o plano é de 6, de 12 meses, mas o edital saiu, então eu tenho que correr, entendeu? Aí eu disse, olha, eu só tenho 3 meses para a prova, não tem como você dar um jeito aí, os alunos precisam estudar, sabe aquele jeitinho que tu vai ali, né? Conversa tudinho com eles, né? E aí foi, disse, não, Nádia, então a gente vai deixar o seguinte, como saiu o edital, curta, então a gente vai deixar você fazer um acesso trimestral. Aí, opa, agora que a gente vai, vamos comprar cima. E aí veio o método Papaléguas. Eu falei, rapaz, é uma coisa tão ligeira, como é que, o que é que corre tanto? Papaléguas. Tem os professores que usam Flash, é o Flash, né? Flash também corre. E a gente bota o nome, então a gente coloca método Papalégua da professora Nádia Salgueiro, ou seja, conteúdo, resumo, simulado, revisão. É essa pegada que a gente vai ter aqui, porque o edital é muito extenso e a gente vai matar o máximo possível que tem e a gente vai sim conseguir, ainda dia 2 de novembro, tá todo mundo lá fazendo sua prova bonitinho, entendeu? Eu estava dizendo assim, com a canetinha da mentoria, tá? A canetinha da sorte, viu?
todo mentorado vai ganhar canetinha da mentoria da Sensa, da professora Nara, se alguém chegar lá abençoada, entendeu? A canetinha para você, para chegar lá na hora, opa, e fazer, vai estar lá, essa aqui vai estar abençoada, vou mandar lá, Senhor, pastor, assim, todo mundo que for ali, abençoar aquela canetinha sua, que é a canetinha da vitória, que você vai passar nesse concurso sim, vai pegar essa caneta, vai preencher lá teu gabarito bonitinho, no final vai sair lá o resultado com o teu nome de aprovado, depois puta prova de título, classificado, e vai pegar aquela caneta e vai guardar, que ela é uma relíquia, entendeu? Vai fazer vocês passar no concurso. Outra dica que eu vou dizer para vocês aqui, gente, pessoal, cuidado logo com as suas provas de título, tá? Quem não tem, corra atrás, tá? Porque tanto para o técnico, tanto para enfermeiro, você sabe que tem uma boa pontuação. A prova só vale 80 pontos, os outros 20 é prova de título, tá? Pessoal técnico de enfermagem que está aqui, corram atrás dos cursos. Eu até tinha conversado com a líder, né, para ela fazer cursos de 80 horas, que é o que está pedindo no edital. Mas lembrando que eu sei uma coisa meio assim, 80, né? Bom, tudo bem. Fazer o quê? Edital, edital. Mas edital pode sofrer mudança, tá? Até novembro pode ter atualização. Não cheguei a ver se tem atualização, vou até dar uma olhada lá se tem alguma coisa, porque tem muitas categorias que estão entrando com ação para impugnar o edital, tá? Então, fique esperto vocês aí quando saem essas mudanças, tá? Mas, a princípio, vão correr atrás da sua titulação, dos seus títulos. Então, tempo de serviço, já pede logo. Ai, não deixa para pedir em cima da hora, não, gente. Se você, ai, eu trabalhei naquele hospital, ai, eu fui voluntária, que serve também como prova de título. Tudo que for documento já começa a providenciar, entendeu? Não deixe para a última hora, porque nós temos, ó, tempo para poder enviar esse documento, entendeu? Então, deixa tudo bonitinho, guardadinho lá, entendeu? Quem for fazer para quem é deficiente, né, para pessoas com deficiência, já deixa o seu laudo, laudo bonitinho lá, vê a validade dele, deixa tudo no organizado, gente. Não deixa nada para cima da hora, não, porque senão você acaba perdendo a oportunidade, tá? Então, fica essa dica aqui para vocês, tá? Vamos firme e forte, tamo junto, bora para cima, entendeu? Eu sempre estou aqui com o meu WhatsApp para tirando a gente, tirando aquelas dúvidas, a gente compartilhando, que eu também. Peraí, deixa eu ver se também. Isso que é prazeroso, porque a gente aprende junto. O que que a gente quer? A gente quer pessoas. Quando você começa a estudar, tá? Como eu estudo muito SUS, sabe o que que acontece? Você acaba despertando, entendeu? Como se você começa a pensar, raciocinar, poxa, por que que é assim? Poderia ter sido assim. Por que que a enfermagem não faz assim? Então, assim, a gente tem muito conteúdo ainda, tá? Quinta-feira a gente tem aula de novo, tá? Quem puder entrar, entra, a aula está sendo gravada, vai colocar, tá no Drive e vai estar na plataforma, tem essas duas formas de armazenamento, tá? O pessoal que está na mentoria, que está matriculado na mentoria, tá lá no Drive, todas as aulas desde o mês passado, entendeu? Tá lá SUS, tá lá evolução, entendeu? A gente tava lá, a gente bateu muito em SUS. SUS a gente não vai falar mais agora, porque a gente vai deixar mais no final, a gente vai correr em cima das disciplinas específicas de enfermagem, que é o que a gente precisa, entendeu? Então, ó, quinta-feira a gente vai falar um pouco das políticas públicas agora. A gente vai fazer assim, ó, um pouco outro, fazendo, tá? Essa intercalada. A gente vai falar sobre PNI, tá? Tá lá no edital, viu? PN, Programa Nacional de Imunização. Vamos ficar atentos às mudanças, calendário. Pode ter certeza que eles adoram coisa novidade. Então, calendário vacinal, com certeza, é cair questão, porque tem a atualidade. Depois nós vamos migrar, a gente vai ter outra voltada para gerenciamento, né, com relação a risco biológico, que é muito importante vocês também saberem o risco biológico que eles gostam muito, porque faz uma confusão. Ai, quem é grupo um? Ai, quem é grupo 2? Ai, quem é grupo 3? Ai, quem é grupo 4? Tem que lembrar isso aí, tá? E aí, depois, na outra semana, vai falar vamos entrar um pouquinho na saúde da mulher, tá? É necessário a gente entrar na saúde da mulher, que também é a hora que eles adoram explorar. Tem novidade de PCCU, tá? Ó, rastreamento por DNA, atualização. Com toda certeza ele vai fazer uma questão dessa de atualização. Tem nem sombra de dúvida, eles adoram explorar. E o pessoal que está na mentoria tem um apoio para vocês de português, não sou professor de português, mas o que foi que eu fiz? Eu selecionei vários vídeos, para você não estar caçando, procurando, entendeu? Dos professores no YouTube. Então, eu coloquei vários vídeos para vocês, curto, nada de 2, 3, 4 horas, entendeu? Aquelas pessoas, tem um professor maravilhoso, excelente, que ele é
específico de português. O canal dele é antigo e ele ensina português para concurseiro, tá? Ele é muito bom a didática dele, ele é bem sim, ele é bem espontâneo. Então, esses links, esses vídeos já estão na plataforma, tá? Com todo o conteúdo de português. Então, a gente está lá colocando. Lembrando para vocês que isso tudo para vocês, tá bom? E aí, outra coisa também, que eu já estou pedindo que daqui a pouco já vai sair, vocês vão ter o seu cronograma, vai cumprir o cronograma, tá? Tá lá, segunda, vou estudar isso, terça, vai estudar aquilo, tem exercício, tem um tempo de exercício, 30 minutos de leitura, tem 30 minutos para você responder simulado, ou seja, você tem um cronograma, e esse cronograma é dispensado por semana, você não tem um cronograma até novembro, não, a plataforma ela só libera semanal, porque você tem meta para cumprir, tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo para o pessoal, tá bom? E aí vocês vão saber como vocês vão mexer na plataforma. Vai acessar a hora que você puder, entendeu? Pode ser pelo celular, pode ser pelo computador. Ah, eu estou com uma horinha lá no meu plantão. Dá uma paradinha, dá uma estudadinha, pega lá a nota, não perca tempo, porque ficar tempo na